limpeza profunda no nosso coração é a palavra de Deus quem faz. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com certeza, hoje pela manhã, antes de vocês virem aqui, vocês usaram isso. Sabonete. Com certeza, vocês antes de virem aqui, usaram isso. Escova de dente. Pelo menos espero que tenham feito. Né? E com certeza, antes de virem aqui, também usaram pente, uma escova. A gente aprende desde pequeno, os nossos pais, a ter um bom asseio, né? A gente aprende a fazer uma boa higiene, a estarmos sempre limpos, principalmente quando a gente acorda de manhã. É bom a gente dar aquele trato no corpo e sair limpinho de casa, lavar bem as mãos, lavar bem o rosto, tomar um banho. Entretanto, é uma limpeza ainda superficial, ela não atinge lá dentro. Desde 2020 a gente usa também o álcool gel para matar bactérias. É uma limpeza um pouco mais acurada, mas ainda não é uma limpeza lá dentro. E não adianta usar água como Pôncio Pilatos usou, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é comigo. A água lava do lado de fora, mas é importante lavar as mãos. Uma professora de escola dominical estava falando para as crianças sobre a importância de se lavar as mãos e lavar o coração, e um menininho de 4 anos, na sua inocência, pergunta aí: mas professora, quanto sabão eu tenho que comer para lavar o coração? E aí a professora aproveitou a deixa e ensinou: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. É Ele quem lava o coração. E só Ele pode lavar o coração. Nós acabamos de acompanhar o texto bíblico de Marcos capítulo 7, onde Jesus está reunindo com os discípulos, que estão sempre sendo observados pelos líderes judeus, fariseus, escribas, saduceus, os doutores da igreja. E entramos, esses líderes observam que os discípulos, antes de comer, não estavam lavando as mãos. Isso é um grande pecado. E então eles questionam a Jesus: escuta, como é que os teus discípulos não obedecem à tradição que nós temos de que é obrigatório lavar a mão antes de comer? E Jesus não repreende os discípulos. Mas como? Jesus sem higiene? Jesus está concordando com o mau exemplo dos discípulos? O problema é que aqui Jesus coloca em xeque não a questão da higiene antes da refeição, não. Ele se opõe a ensinamentos humanos que tinham tomado conta da igreja. O que está em discussão não é a pureza, a limpeza física, mas a pureza do coração diante de Deus. Os líderes da religião daquela época estavam preocupados com a contaminação de coisas que eles consideravam impuras. Eles tinham medo das mãos impuras por causa do contato lá fora com pessoas gentios que não eram do povo deles, porque eles se julgavam um povo santificado. Então, quando você está na rua, você cumprimenta, você pega um jarro, um copo, alguma coisa que alguém outro pegou, compra. Então, obrigatoriamente, se aquela pessoa não é uma pessoa que fez algum sacrifício para Deus, que não é do povo, é um gentio, é alguém que está amaldiçoado, é alguém que está com mal. Então, antes de você usar, você tem que fazer uma limpeza. Essa era a preocupação deles. Acreditavam que os rituais e tradições deviam ser observados, senão Deus não se agradava das pessoas. Acreditavam que somente a limpeza exterior já agradava a Deus.
estavam muito mais preocupados em parecer santos do que em honrar a Deus. Eram hipócritas, fingindo ser o que não era. E Jesus acusa, dizendo: olha, Isaías, lá no capítulo 29, acabamos de ouvir, já disse isso de vocês, vocês são hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita era um termo grego usado muito naquela época, que apontava para aqueles gregos que trabalhavam no teatro, que para personalizar, para tomar o lugar de uma outra pessoa, usavam uma máscara, ou seja, fingiam ser alguém que não era. Então, aquela máscara, aquela pessoa naquele papel que não era ele, era um hipócrita. E, como era alguém que não era, então começou a se tomar esse uso, alguém falso, alguém que tem duas caras, alguém que faz uma coisa e fala outra. Será que mudou muito? Um tempo atrás foi notícia nos nossos jornais, um médico que matou sua esposa, e ele era conhecido como um bom médico, não apenas pelo exercício da profissão, mas por fazer grandes palestras sobre maus costumes e sobre agressão. Hipócrita. A mesma atitude se vê hoje nos atores políticos, criadores de narrativa, que mostram uma grande condição ética, e quando a gente vai ver, vários e vários, a grande maioria tem processos de corrupção hipócritas. Da mesma forma, nós vemos negociantes, empresários bem-sucedidos, que falam o tempo todo do seu trabalho, do seu esforço, e quando a gente vai ver, quanta falcatrua, quanta propina. Hipócritas. Entre cristãos, infelizmente, nem sempre é diferente. Para alguns, o importante é ser membro batizado nas águas, fazer suas orações nos montes, andar com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, com certos tipos de roupa, cumprir grandes rituais que a denominação obriga para que todos possam ver. E na vida diária em casa é briga, é palavrão, na vida do trabalho é mau exemplo, é fofoca, e assim existe muita hipocrisia. Jesus condena a hipocrisia, e ele diz nos versículos 6 e 8: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir ensinamentos humanos. E então Jesus toca numa ferida deles e diz assim: vocês se honram tanto de ser filhos de Moisés? Ele disse: qual é o mandamento que Moisés deu? Honra teu pai e tua mãe, respeite, ame seu pai e sua mãe, sempre. E Deus dá tanto valor que é o único que tem a promessa: se você fizer isso, você vai viver longos e felizes dias na terra. E aí Jesus diz: e vocês inventaram a lei do Corban. O que é isso? Não, se eu, como fariseu, como escriba, ou qualquer outra pessoa me dedicar a Deus, me dedicar à igreja, eu estou fazendo voto de Corban, Deus em primeiro lugar. Então, meu pai e minha mãe que se virem, que se cuidem, e assim ficaram desprezados. Eu disse: vocês acham que Deus está gostando disso? Vocês acham que é assim? Vocês são hipócritas. A limpeza perante Deus, ela não consiste em mera obediência externa a leis e tradições, porque muitas vezes essas leis e tradições da igreja não estão de acordo com a palavra de Deus. Acabamos de cantar que a lei do Senhor, a Bíblia é meu prazer, é ali que a gente busca saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade. E o que agrada a Deus é o estado do nosso coração. Porque a impureza não vem de fora, vem de dentro. Nos versículos 20 a 23, Jesus diz isso: o que sai da boca é o que a faz ficar impuro. Porque é de dentro do coração que vem maus pensamentos,
imoralidade sexual, roubos, crimes de morte, adultério, avareza, maldade, mentira, imoralidade, inveja, calúnia, fofoca, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Isso vem de dentro. Isso que causa impureza. Essa é a sujeira que precisa ser combatida todos os dias. E não adianta engolir o sabão. É preciso que Jesus lave o coração. Sim. Corações lavados e puros valem muito mais do que mãos lavadas, sem desprezar a higiene. Queridos irmãos, precisamos renovar o pedido que está lá no Salmo 50:10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova, uma intenção nova. Aquilo que cantamos toda vez que terminamos a mensagem, um espírito novo. Hoje em dia não mudou. Nós vemos tantas e tantas pessoas devotas, piedosas a Deus, que acham que para agradar a Deus tem que cumprir rituais. Não pode ouvir esse tipo de música, não pode comer esse tipo de comida, não pode beber isso, tem que fazer isso, tem que fazer vigília, tem que... Coisas que até podem ser úteis. Mas temos que tomar cuidado quando elas são substitutivas. Ou seja, faz isso, que você fez a sua parte, Deus está te devendo. Esse é o problema, a meritocracia diante de Deus. E não é por obras que nós somos limpos, é por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. É graça, é presente. E quando nós queremos fazer alguma coisa para conquistar, nós estamos desqualificando, desprezando, rejeitando o que Cristo fez por nós. E esse é o grande pecado que Jesus está apontando aqui. Cuidado! Não é essas coisas que vocês estão fazendo que aproximam vocês de Deus, pelo contrário, isso afasta. Porque vocês estão deixando de olhar para o mais importante, que é o coração. Corações lavados valem mais que mãos lavadas. E aí surge a pergunta, mas como ter um coração lavado, puro? Jesus, ele não responde diretamente, mas ele dá uma pista, quando ele aqui fala uma palavra grega dizendo baptizei. Vocês baptizem, vocês lavam copos, jarras, mãos, ou seja, jogam água, lavam, limpam antes de entrar nas casas. E aí, esse termo, batismo, no Novo Testamento, traz para o nosso batismo. O que nossa vida piedosa jamais pode fazer, a limpeza que nós, com nossos atos, não conseguimos conquistar, Cristo já fez na cruz do Calvário. Nos tornou totalmente aceitáveis, limpos diante dele, por dentro e por fora. Fomos declarados novas criaturas, não através de jejuns, através de limpezas de mãos, não. Fomos declarados novas criaturas a partir do momento em que fomos batizados. Ali a água do batismo, através do poder do Espírito Santo, limpou o nosso coração. A partir dali nós somos revestidos de Cristo. O sangue do Cordeiro que deu a sua vida por nós continuamente nos limpa. As águas do batismo são lavagem purificadora do coração. E a partir desse momento somos feitos cristãos. Continuamos no pecado porque os maus desejos estão lá e precisamos necessariamente ser de novo, confessar o pecado, buscar em arrependimento sincero o perdão e receber, junto com o vinho, o sangue que lava esse pecado, o sangue de Jesus. Junto com o pão, o revestir-se de Cristo, o corpo de Cristo. E então, cheios de amor, no nosso viver diário, não condenar, não apontar quem faz isso, quem faz aquilo, como os fariseus estavam, mas apontar para Jesus. Jesus não está criticando as Escrituras, em momento nenhum, mas leis, regras e tradições que são colocadas acima da Bíblia e que confundem muitos cristãos que ainda estão fracos na fé e que acham que é o seu fazer
que vai agradar a Deus. Gostaria de ler uma citação que está no estudo da Reforma, feita por João Hus, um dos precursores de Lutero, e ele diz assim: fazem mal aqueles que ensinam coisas boas, mas não as praticam. Piores são aqueles que nem ensinam e nem fazem. E piores são aqueles que impedem o ensino de coisas boas. E ainda piores, dentre todos, são aqueles que praticam o mal, proíbem o ensino de coisas boas e ensinam suas próprias verdades. Querido irmão, querida irmã, existe só uma verdade. A verdade daquele que não muda, daquele que é eterno. Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade todos nós temos à nossa disposição todos os dias. Portanto, se formos enganados é porque nós queremos. Todos nós temos a Escritura Sagrada, a Bíblia, o maior de todos os tesouros em nossas mãos, seja no papel ou seja na telinha. O que fazemos disso é com cada um. Estamos nos alimentando, estamos lendo a Bíblia todo dia, ou muitas vezes a gente não tem tempo e as outras coisas se tornam mais relevantes e a gente sutilmente acaba sendo levado, muitas vezes, por tradições, costumes, regras que contrariam aquilo que a palavra de Deus diz. Façamos uma análise e que todos nós saibamos que é importante a higiene, sim, mas que sabão nenhum lava o coração. É o sangue de Jesus. E é por isso que estamos aqui sempre de novo, para buscar essa lavagem, essa limpeza que só Ele dá e que tanto precisamos. Que Deus nos abençoe no lavar diário que Deus nos oferece em sua santa palavra. Alimente-se do pão da vida, da água da vida, e saiba o que realmente agrada a Deus. E assim, viva uma vida agradável a Deus. Amém. Que o amor de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Amém.